Hoje, quarta-feira, começa a valer a renovação do estado de emergência determinado pelo governo Trump em relação ao Brasil. Nós já temos sanções coletivas dos Estados Unidos. Olha o que a decisão do Trump diz o documento que integrantes do governo brasileiro perseguem politicamente um ex-presidente, sua família e seus apoiadores com erosão deliberada do Estado de Direito. Inexistente no cenário político de hoje. Como que a gente chegou nesse buraco? Como o Brasil virou esse lamaçal? Vamos tomar um café, diz Lula a Alexandre de Moraes após evento no Palácio do Planalto. É isso mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para tomar um café após a conclusão de um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. O momento, captado em vídeo e compartilhado por veículos como Metrópolis, mostra Lula se aproximando de Moraes e fazendo o convite de forma discreta, ocorreu logo após o término da agenda oficial no Planalto. Até o momento não há detalhes sobre se o café foi realizado ou sobre o conteúdo de eventuais conversas. O encontro entre o presidente e o ministro ocorre em meio à perseguição a Bolsonaro e causa debates. A imagem reforça a proximidade entre Lula e Moraes. Juiz vai decidir um processo de calúnia promovido por Lula contra Flávio Bolsonaro, seu adversário político. Isso depois de tomar um cafezinho com uma das partes envolvidas, mas vamos fingir que ele é um juiz imparcial. Se Moraes tomar a eleição, os Estados Unidos vão tomá-la de Moraes e levar o Brasil de troco, afirma renomado jornalista. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar se autorizou o uso de imagem e voz do ex-presidente em vídeo gerado por inteligência artificial, exibido na Convenção Nacional do PL neste sábado. Na prática, segundo o renomado jornalista Cláudio Dantas, Moraes deu duas alternativas: prender Jair Bolsonaro em regime fechado ou caçar a candidatura de Flávio. O jornalista Cláudio Dantas rasgou o verbo corajoso. Se Moraes tomar a eleição, os Estados Unidos vão tomá-la de Moraes e levar o Brasil de troco. Idiotas, afirmou Dantas. Para não falarem que é só uma opinião da direita radical ou dos bolsonaristas, eu vou colocar aqui para vocês dois jornalistas, um deles que odeia o Bolsonaro, dando as suas opiniões sobre essa decisão do Alexandre de Moraes, essa armadilha, né, de tornar Flávio inelegível ou mandar Bolsonaro de volta para a prisão por causa de um vídeo de IA que no início avisa que é vídeo de IA, que não está sendo usado na propaganda eleitoral, que não teve o consentimento do Bolsonaro. Uma pessoa que está presa sem poder falar, sem dar opinião política. Eu nunca vi isso na vida, tá? Uma pessoa que está presa e ela está proibida por decisão judicial que ela não pode dar opinião política. Mas vamos lá, vamos ouvir o que os jornalistas têm a dizer. Na verdade, na minha leitura, o que a gente tem visto nessa campanha é o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE. O TSE é comandado pelo Nunes Marques, tem o vice André Mendonça, que são ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, e tem uma visão da campanha eleitoral, né, que eu acredito até que é compartilhado pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros do STJ que estão lá no TSE, menos intervencionista do que a do Alexandre de Moraes, por exemplo, em 2022, que queria regular tudo o que as pessoas estão falando em todo lugar, principalmente em redes sociais. Então esse é um ponto como uma premissa para a gente introduzir essa decisão. Já tem uma ação no TSE, promovida pelo PT, sobre o uso dessa IA e já respondida pela defesa do Flávio. E tem, pelo menos dos advogados, hoje eu me dediquei muito a tentar entender isso, uma visão de que tudo o que aconteceu ali na IA do Bolsonaro no sábado, ela estaria de acordo, houve 3 advogados eleitorais que não estão vinculados a nenhum grupo político, estaria de acordo com a resolução 23.610. 3 advogados eleitorais que não são nem do Bolsonaro nem do Lula, falando, olha, não tem nada de errado com aquele vídeo de IA. Agora,
Isso aqui você conhece, o Andreasa. Odeia o Bolsonaro. O cara odeia o Bolsonaro. Escuta ele aí. Dado que, com um senso de urgência que nunca lhe falta, Alexandre de Moraes, sob a gestão, uma imposição, sobrepondo-se à Constituição da República, vigorando entre nós, em larguíssima medida, inclusive infiltrado nos pensamentos o direito xandônico, que Alexandre de Moraes viria para, a partir das suas cautelares, aquelas bárbaras aplicadas a Jair Bolsonaro, as cautelares da inexistência, as cautelares do isolamento absoluto do preso, cautelares de cumprimento impossível, que responsabilizam o indivíduo por atos de terceiros, tudo aquilo de que já tratamos e voltaremos hoje a tratar, que aquilo seria mobilizado, e claro, o maledicente dirá, numa dobradinha com o PT, né? Provoca, reage. A judicialização da... A dobradinha com o PT. Olha isso. Matéria eleitoral, e circulou muito, repercutiu muito quando eu disse aqui que Alexandre de Moraes constituiria uma estrutura paralela de justiça eleitoral, um tribunal eleitoral paralelo, é o título do programa de hoje. Não é uma formalização, não é uma estrutura, quando digo isso, não vai ter um gabinete, uma sala, um grupo de pessoas constituindo um tribunal eleitoral paralelo para Alexandre de Moraes. É uma estrutura informal mesmo, de intervenção, de antecipação e de tomada de poder prerrogativo da justiça eleitoral. E é o que está acontecendo. Esse caso do vídeo de inteligência artificial, que deve ser tratado de acordo com a legislação eleitoral, já foi tomado por Alexandre de Moraes, e nós dizíamos aqui ontem e anteontem que isso aconteceria sob provocação do partido adversário de Flávio Bolsonaro. E também se pode dizer que se tratou de uma jogada político-eleitoral inteligente, provocadora da campanha de Flávio Bolsonaro, lançar o Jair Bolsonaro de inteligência artificial na convenção para gerar esse tipo de catimba. Tudo é possível. Mas nós aqui, e aliás já falamos sobre isso, nós aqui vamos nos deter hoje ao que diz a lei. O que diz a lei, o que é execução penal, o que é matéria eleitoral, o que diz a resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso de modo a se contrapor, inutilmente, à imposição de um tribunal eleitoral paralelo por Alexandre de Moraes. Essa manifestação de ontem, que deu 48 horas para que Bolsonaro diga se autorizou o vídeo de inteligência artificial apresentado na convenção de Flávio, isso aqui é a geração de uma armadilha, de uma pegadinha. E aí, os Bolsonaro têm de fazer uma escolha. Ou Bolsonaro sabia do vídeo de inteligência artificial usado na convenção e, portanto, terá violado as cautelares absolutas. E, nesse caso, estará provavelmente submetido à perda da sua prisão domiciliar, voltando para o regime fechado, ou não sabia. E aí, Alexandre de Moraes, por outro lado, na decisão dele, já vai para a matéria eleitoral, uma decisão de natureza, de uma manifestação que tem a natureza da execução penal. É um absurdo, né? O cara, na decisão de execução... Deixa eu aumentar aqui. Numa decisão de execução penal, ele quer tomar uma decisão eleitoral. Gente, para quem entende o mínimo de direito, fica chocado com o que esse cara está fazendo. O problema é que a maioria da população, que não tem noção da complexidade do direito, ação penal, eleitoral, acha isso normal. Meu amigo, o Bolsonaro é o primeiro caso que se tem notícia que ele é proibido de dar opinião política. Além de estar censurado, além de estar numa solitária domiciliar, ele não pode conversar com ninguém, não pode receber visitas. Ele está proibido de dar opinião política. Isso não tem cabimento. Ele está inexistente no cenário político de hoje. Como que a gente chegou nesse buraco? Como o Brasil virou esse lamaçal? Hoje, quarta-feira, começa a valer a renovação do estado de emergência determinado pelo governo Trump em relação ao Brasil. Essa ordem já existia desde julho de 2025 e agora foi renovada pelo governo Trump. Portanto, eles consideram que Brasil e Estados Unidos, o governo Trump considera que Brasil e Estados Unidos estão no estado de emergência um com o outro país. Olha o que a decisão do Trump diz a respeito dessa renovação. Diz o documento que integrantes do governo brasileiro perseguem politicamente um ex-presidente, sua família e seus apoiadores com erosão deliberada do Estado de Direito, ou seja, com censura e ordens judiciais ilegais. E ainda complementa, com intimidação por motivação política, portanto, perseguição. É isso que os Estados Unidos entendem que há dentro do Brasil. O documento diz ainda que isso abre precedente, isso não representa uma nova sanção, mas isso abre precedente para que novas sanções venham. Nós já temos sanções coletivas dos Estados Unidos, não é, como as tarifas de 25%, depois outras de 12,5%, somadas umas às outras, e a gente também tem, depois que os emissários norte-americanos, isso foi decisivo sem dúvida para essa renovação,
depois que os emissários norte-americanos que vinham ao Brasil para discutir liberdade de expressão e censura, não é verdade da mídia que eles vinham discutir urnas. Isso foi uma invencionice. O próprio governo norte-americano disse que eles vinham aqui para discutir, não para questionar nada. E ainda que fosse para questionar, qual o problema? Não pode questionar nada nesse país tão democrático, questionar é crime. Enfim, esses emissários vinham, foi cancelado o seu visto e isso pegou muito mal com o governo norte-americano. Eles entendem que isso é um fechamento por parte do Brasil e já prometeram que haverá sanções individuais a autoridades brasileiras. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Sanções individuais a autoridades brasileiras tem um cheirinho de quê? De Magnitsky. Eu vi, inclusive, já mencionado em alguns bastidores de reportagens jornalísticas que aliados do Bolsonaro, aliados da direita, que tem até mesmo relações com os Estados Unidos, já disseram que isso pode sim resultar na Magnitsky. Pode ser, portanto, que uma nova Magnitsky venha para algum membro do governo, quem sabe até membro do judiciário, porque também eles estão aqui dizendo que a perseguição é política em desfavor da direita, mas ela é utilizada, ela é feita com instrumentos jurídicos, ou seja, com a utilização do STF, do judiciário. Eles entenderam o jogo lá fora, né? Eles entenderam que aqui, politicamente, a direita está sendo soterrada com ajuda, com instrumento, né? Sendo que a lança para fazer isso acontecer é o STF, são as decisões arbitrárias, excessivas, abusivas e até mesmo a censura durante o período eleitoral. É isso que esses emissários viriam aqui discutir e foram impedidos de fazê-lo. Essa renovação, repito, desse estado de emergência não é uma sanção em si, mas abre precedente para as sanções, tanto coletivas quanto individuais. E é esse tipo de estado de emergência que possibilitou que as tarifas viessem, por exemplo, as tarifas comerciais que nós sofremos nos últimos meses e até mesmo as sanções individuais a autoridades, como, por exemplo, a Magnitsky em relação ao ministro Moraes. Então, meus caros, nós estamos agora em estado de alerta com os Estados Unidos, estamos em estado de alerta com a Argentina, por conta da briga do Lula. Vamos ver com quem mais ele vai brigar, com qual outro parceiro próximo como a Argentina ou cachorro grande como os Estados Unidos, o Lula vai brigar. Em relação a quem mais ele vai botar a nossa cabeça a risco para conseguir ganhar essas eleições. Deixa aqui o seu comentário, siga o nosso canal e a gente vai seguir atento ao desdobramento dessa história. Você sabia que existe desde maio uma autorização do STF para rastrear no exterior bens do Daniel Vorcaro? Eu vou te contar essa história agora. Segundo o Estadão, a decisão é do André Mendonça e pode alcançar outros envolvidos no Master. Ela não libera a Polícia Federal para fazer qualquer coisa. Quem precisa firmar acordos de cooperação com os outros países é o Ministério da Justiça, e aí tem um problema, porque o Ministério da Justiça, inclusive, já proibiu, isso aí nós tivemos essa notícia ontem, já proibiu por 100 anos, que as pessoas soubessem quem acessava ou não a cadeia, a cela do Daniel Vorcaro na sua prisão. Bom, o ponto é que, enfim, com autorização ou não, a Polícia Federal está indo atrás desses bens do Daniel Vorcaro no exterior. A própria Polícia Federal identificou, aspas, movimentações com características compatíveis com estratégias de ocultação, blindagem ou deslocamento patrimonial. Em março, o Estadão também mostrou que Vorcaro passou para sua ex-noiva, Marta Graef, bens que podem superar até 100 milhões de reais, inclusive com um trust nos Estados Unidos no nome dela, o que mostra também que aquela história que o ministro Gilmar Mendes veio querer fazer colar para cima de nós, de que as relações do Vorcaro não podiam ser explorados pela Polícia Federal, nem pela imprensa, que era a intimidade dele, uma ova. A intimidade dele é também importante porque ele distribuía os seus bens, os seus negócios e os seus negócios ilícitos, inclusive, também para o seu ciclo íntimo. O pai do Vorcaro está preso, o primo do Vorcaro está preso e as mulheres do Vorcaro, como aqui, recebiam, inclusive, também esses bens. É muito importante a gente ter essa trilha do dinheiro do Vorcaro no exterior, porque nós temos uma
possibilidade com isso de asfixiar o Vorcaro de outras maneiras. Aqui no Brasil, nada até agora o convenceu de falar. Ele ainda acredita que é melhor não falar do que correr o risco de ter, sei lá, a sua saúde ou seus bens em risco. Mas, se esses bens fora do Brasil forem alcançados, e vamos aqui nos lembrar que todo mundo que, enfim, lida com corrupção, lida com fraudes, lida com lavagem de dinheiro, todas essas pessoas, a maior parte dos seus bens sempre estará lá fora do país, onde o alcance da Polícia Federal e, enfim, do Judiciário brasileiro acabam sendo mais difíceis. Portanto, com certeza, o seu maior patrimônio estará lá fora. Se esse patrimônio pudesse ser alcançado pelos investigadores, pela Polícia Federal, a gente terá talvez um Vorcaro pensando melhor antes de não falar, pensando melhor antes de aguardar e esperar que alguém o salve. Talvez a gente tenha uma nova realidade se descortinando diante do Daniel Vorcaro para que ele repense qual é a sua melhor estratégia. Por enquanto, a melhor estratégia é ele não entregar ninguém e nem nada, inclusive não entregar os seus bens que aqui no Brasil poderiam ser entregues. Se isso chegar a outros âmbitos, a outros países, talvez a gente tenha um Daniel Vorcaro pensando melhor, como eu mencionei. Olha, é importante também que a gente alcance esses bens do Vorcaro no exterior, porque esses bens no exterior alcançados pode ser que o rastro desse dinheiro, dele jogar essa grana e patrimônio e etc., e mesmo bens imóveis lá para fora, pode ser que chegue, inclusive, em outros personagens brasileiros que eventualmente também tiveram os seus bens via Vorcaro jogados lá para fora. Talvez muita gente que ganhou dinheiro com o Vorcaro ou através das relações do Vorcaro sejam descobertas nessa mesma abordagem da Polícia Federal. A gente vai ficar atento a essa história, se inscreva aqui no canal e deixa aqui o seu comentário sobre isso. E aí, vão chegar nos bens, vão asfixiar? Deixe seu comentário. Em menos de 24 horas, o ministro Alexandre de Moraes foi para cima do bolsonarismo, atropelando tudo e todos. Deu uma decisão contra o Jair Bolsonaro, também contra o Flávio Bolsonaro e também contra o Daniel Silveira. Contra o Jair Bolsonaro, nós já comentamos aqui no canal, ele quer saber se o Jair autorizou ou não o tal do vídeo de inteligência artificial, e se autorizou, vai devolver o Bolsonaro para a cadeia. Se não autorizou, vai para cima do Flávio. Agora, não é só essa questão que atinge o Flávio Bolsonaro. O Moraes também quer saber por que o Flávio Bolsonaro não compareceu na audiência que ele tinha para prestar esclarecimento sobre uma suposta calúnia em relação ao Lula. E agora ele está intimado a dizer, a se explicar por que não compareceu, mesmo que ele tenha apresentado por escrito uma defesa a esse respeito. E mesmo ele sendo senador e não precisando explicar nada, porque senador da República tem imunidade absoluta para suas palavras e votos. E outra coisa que está errado aqui nessa decisão contra o Flávio Bolsonaro é que o ministro Moraes esquece que o Flávio é investigado nesse caso. Ele não é testemunha. A testemunha é obrigada a comparecer. O investigado não. O investigado, inclusive, pode ficar em silêncio. O investigado muitas vezes nem sabe que está sendo investigado. Faz parte, portanto, do jogo a decisão do investigado de não comparecer, não prestar esclarecimentos, ficar quieto e deixar a coisa andar em relação a si ou às investigações contra ele. Quer dizer, o ministro Moraes passa por cima de todas as regras. No caso do Daniel Silveira, a mesma coisa. Em 2 horas depois da publicação dele apoiando um senador, supostamente apoiando um senador, 2 horas depois, o ministro Moraes já foi querer saber por que aquele vídeo tinha sido postado, sendo que há na gaveta do Moraes um pedido para retirada de tornozeleira do Daniel Silveira parado há muito e muito tempo. Portanto, meus caros, o cálculo aqui não é jurídico. O ministro Moraes, ele não tem absolutamente nada jurídico que pare de pé. Todas essas decisões, inclusive, são antijurídicas. Como eu mencionei, não
não há fato criminoso em nenhuma delas, e duas dessas decisões se referem a atos de terceiros e não do próprio investigado ou réu. Mas o ministro Moraes ele está diante da necessidade de fazer um cálculo político, que é amedrontar o bolsonarismo, que é deixar todo mundo com o olho arregalado, receoso de que a qualquer momento, por qualquer razão, sob qualquer circunstância ou justificativa, ele possa partir para cima. É isso que o ministro Moraes fez e continuará fazendo nessas eleições. E a gente aqui está claro, né? Para quem tinha alguma dúvida de que o ministro Nunes Marques na presidência do TSE e que o André Mendonça na vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral não representariam algum tipo de sossego, receio em relação aos ministros do STF, né, no sentido deles respeitarem o TSE, deles deixarem a bola com esses ministros, com o Nunes Marques, com o André Mendonça. Quem tinha dúvida de se o Moraes ia para cima do TSE, mesmo não sendo um juiz eleitoral, agora eu acho que está claro. Está bastante claro que eles vão desidratar. A ala podre do STF vai desidratar por completo, né, o Tribunal Superior Eleitoral, assumir ali a cadeira do Nunes Marques, a cadeira do André Mendonça e vão fazer o que querem lá dentro para poder, de alguma maneira, controlar esse pleito eleitoral. O debate público, o debate político estará nas mãos não da Justiça Eleitoral, mas nas mãos dos ministros do STF que vem comandando o país há mais de 7 anos, desde 2019. Meus caros, deixa aqui o seu comentário, deixa também aqui o seu recado sobre tudo isso. Claro, siga o nosso canal, fique com a gente aqui na comunidade e a gente vai ficar atento a essa história. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.